A TV GP1 dá continuidade à sequência de entrevistas sobre as eleições de 2022, contando com a presença de candidatos ao Senado Federal, ao Governo do Estado, a deputados federais e estaduais. Hoje, contamos com a presença do candidato a deputado federal Elmano Ferrer, do Progressista. Seja muito bem-vindo, candidato. Sempre sou bem-vindo aqui ó, na GP1, né? E hoje, principalmente como candidato, vamos dizer que é uma alegria que renovada que estar aqui com você, com o Lucas, com o Hélio, e à disposição para responder toda e qualquer pergunta. Antes, porém, o número do VI como candidato a deputado federal é o 1144. Candidato, uma das funções do deputado federal é a elaboração de leis. Caso eleito, quais serão suas prioridades dentro da Câmara Federal? Bom, nós já temos 21 projetos em tramitação, alguns já aprovados no Senado e outros na Câmara dos Deputados, aguardando decisão, primeiro das comissões temáticas para ir a plenário. E em sendo deputado federal, que eu espero ser, o reconhecimento do povo de Teresina e principalmente do Piauí, nós vamos dar andamento a esses projetos, especialmente na área da segurança pública e outros em várias áreas relacionadas ao desenvolvimento social e econômico do Nordeste, do Piauí e, sobretudo, do Brasil. Candidato, após um mandato de 8 anos como senador, por que deputado federal agora? Eu estou me inserindo em um projeto novo de mudança e transformação aqui no estado do Piauí, liderado pelo nosso grande senador e ministro da Casa Civil da Presidência da República, nosso senador Ciro Nogueira. Nos inserimos nesse projeto desde 2020, quando, juntamente com o prefeito Firmino Filho, decidi me inserir como candidato a deputado federal. Uma decisão que faz parte de um projeto de mudança e transformação do nosso Estado. Foi uma decisão pessoal, teve um caráter político partidário, mas, sobretudo, um compromisso com o Estado do Piauí, e especialmente com a cidade de Teresina. Eu tive a oportunidade de ser prefeito e trabalhar muito. E quero dar continuidade a esse processo nosso como deputado federal. Candidato, pontuando sobre a questão do compromisso com o Estado e com Teresina também. Sabemos que a segurança pública está caótica e que a inserção de facções está disseminada no Piauí, como o Bonde dos 40, PCC, Comando Vermelho. Quais seriam os seus projetos para coibir essa criminalidade? Bem, nós temos essa preocupação em relação à segurança pública, principalmente aqui no estado do Piauí, desde quando fomos secretário de Planejamento do governo Freitas Neto há 30 anos. À época, nós tínhamos 7.200 homens em operação no estado do Piauí, quer dizer, policiais militares de várias patentes. 30 anos depois, quando deveríamos ter 10 a 12 mil homens em operação, temos 5.800 e tanto, ou seja, menos homens em operação do que tínhamos há 30 anos atrás. Isso é uma preocupação que deve inserir, sobretudo, o governo federal, o governo estadual, no esforço conjunto de enfrentar o crime organizado, como você fez referência a algumas organizações criminosas. Para tanto, também nós temos que ter ação preventiva, investir maciçamente em políticas públicas voltadas para os adolescentes, melhorando a escola e a educação, sobretudo perseguindo a educação em 2 turnos, em tempo integral, preocupar-se com o jovem ao completar 18 anos, tenha uma formação profissional e não só o ensino médio que prepara para o ingresso na universidade. Pontuando sua fala sobre a questão da educação aos jovens, sabemos que ela é muito desigual no Estado entre o ensino público e privado. Fora a profissionalização, quais seriam os outros projetos para essa área? Olha, primeiro ressalto que eu fui prefeito de Teresina e comecei dando um aumento a todos os operadores da educação municipal, pública do município de Teresina. Então, temos que buscar a escola em tempo integral, como eu fiz quando fui prefeito, não só com relação à valorização do magistério, mas criando as condições físicas. Nós iniciamos um processo de climatização nas escolas. Eu, em visita de surpresa às escolas, eu vi que as clássicas, os estudantes, inclusive os professores, numa sala de aula, que as condições físicas não permitiam um rendimento e um aproveitamento maior. Comecei a climatização das escolas públicas. E, de outro lado, há o processo de levar computadores. Nós tivemos uma escola com o tablet naquela época para todos os alunos.
Ou seja, é uma série de questões que nós temos que enfrentar. Há recursos suficientes para tal. Agora, o problema é a gestão desses recursos, não tão somente para a educação, mas para a saúde também. Falando também agora sobre a saúde, que também passa por momentos de dificuldade, principalmente depois da pandemia. Quais seriam os projetos para esse setor aqui no estado? Bom, primeiro, com relação à educação, à saúde, eu me volto com os recursos destinados do nosso país, quer seja no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal, não diria suficiente, mas o necessário para melhorarmos o nível da prestação de serviço na área da saúde, principalmente a descentralização, que todo o sistema de saúde, prestação de serviço na área da saúde, neste país inteiro, concentra-se nas capitais dos estados. E nós criamos, com recursos disponíveis, 4 ambulatórios para atendimento clínico, ambulatorial, são as consultas, etc., com os recursos disponíveis, ou seja, para as pessoas que trabalham nos expedientes. Então, é preciso avançar muito. E a descentralização. Os hospitais microrregionais, quer dizer, ter uma resolutividade que não precisa vir para a capital, e a gente observa muito isso aqui no estado do Piauí, a dependência total, sobretudo, no que diz respeito à urgência e à emergência. Quer dizer, então isso, claro, que diz respeito muito ao executivo, não é? Mas nós do Legislativo e na Assembleia Legislativa, eu digo melhor, na Câmara dos Deputados, nós temos como avançar nesta área através de uma discussão que envolva todos os representantes dos estados, mas que não pode continuar essa ineficiência da ação da prestação de serviços nessa área tão fundamental que é a área da saúde. Candidato, falando sobre a Câmara Federal, caso eleito, o senhor vai ter que lidar com algumas questões, como, por exemplo, o foro privilegiado. Qual será o seu posicionamento sobre isso? Então, veja bem, isso tem sido uma preocupação do parlamento, sobretudo do Senado. Lembro-me que o nosso Álvaro Dias foi candidato a presidente, quando eu integrava o Podemos, tínhamos projeto nessa área, ou seja, o foro privilegiado pode ser como o próprio nome diz, foro privilegiado, pode ser uma prerrogativa que beneficie o presidente dos poderes nacionais, dos três poderes legislativo, poder executivo, poder judiciário, e pode ser estendida a alguns. Agora, toda a população ter direito, foro privilegiado, porque é vereador, porque é prefeito, porque é deputado, não, aí nós temos que aprofundar esse processo de discussão sobre esse tema tão relevante para o país, sobretudo no Estado democrático de direito. Candidato, além disso, no ano de 2022, a questão da gasolina e do combustível ficou muito em pauta para o brasileiro. A questão dessa instabilidade do preço, tanto no Piauí quanto no Brasil. Caso eleito, o senhor vai ser a favor ou contra a privatização e a desestatização da Petrobras? Isso é um tema muito relevante. Eu sou servidor público, por vocação e de carreira. Defendo que nós tenhamos instituições do Estado Nacional, que é o caso das estatais, das instituições de economia mista, etc., mas é um tema relevante em áreas estratégicas. Então, temos que nos aprofundar na discussão deste tema, e não de forma acalorada no período eleitoral. Temos empresas importantes, no caso da Petrobras, da Eletrobras no passado, e a tendência diria privatização, seria uma concessão para as empresas privadas naquelas atividades que não são tão importantes quanto a saúde pública, a educação pública e a segurança pública. Candidato, aproveitando a questão dos temas polêmicos, a redução da maioridade penal será um projeto que o senhor vai defender na Câmara? Embora seja um tema polêmico, eu sou favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Por quê? 16 anos, hoje, o jovem já pode votar. Se pode votar e escolher, também deve discernir, do meu entendimento, o que diz respeito à parte penal, o código, não só o Código Penal, como o Código de Processo Penal. Sou favorável à redução da maioridade de 18 para 16 anos.
Além disso, candidato, a questão da privatização do SUS é uma pauta que o senhor defende? A privatização jamais. Está consagrado na nossa Constituição o direito à saúde, como o direito à habitação, ao trabalho. Isso é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição e foi, no meu modo de entender, uma consagração de um documento, de um dispositivo constitucional de assegurar o bem-estar às famílias menos carentes, mais vulneráveis da nossa sociedade. Foi uma grande contribuição do Legislativo brasileiro não diria à saúde, mas ao fortalecimento da pessoa, do cidadão, da cidadania. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto para falar com seus eleitores. Primeiro, pedir o voto. Nós estamos num processo eleitoral que é a renovação dos nossos princípios democráticos e as eleições são fundamentais. O voto não se pede, o voto não se compra, o voto se conquista. E como trabalho aqui ao longo de meio século aqui no estado do Piauí, por várias instituições que eu passei, eu peço o voto para o velhinho trabalhador, que trabalhou muito como prefeito, está trabalhando muito como senador e tenho muitos projetos em andamento. E espero continuar trabalhando por Teresina, pelo estado do Piauí, obras de infraestrutura, pedindo o seu voto, em função do que nós fizemos por onde passamos, como servidor público e como um agente de desenvolvimento através do exercício de uma atividade pública. Por isso, eu concluo pedindo o seu voto. O voto para deputado federal Noelmano Velhinho Trabalhador, com o número 1144. A TV GP1 agradece a sua presença, candidato. Eu lhe agradeço.